Olá, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos à nossa live de toda terça-feira para falar sobre planejamento financeiro, sobre investimentos, mentalidade de riqueza. E hoje o nosso tema é: será que eu consigo realizar todos os meus projetos financeiros sem depender de empréstimos ou ter que ficar refém de cheque especial e do cartão de crédito? Ou seja, será que eu consigo realizar os meus projetos de vida sem ter um boleto na mão para pagar? É sobre isso que a gente vai conversar durante a nossa live de hoje. Eu vou aguardar um pouquinho o pessoal entrar. Meu nome é Elaine Barros, eu sou planejadora financeira, especialista em investimentos. E o meu objetivo aqui no Rico do Zero é mostrar para você que você pode realizar cada um dos seus projetos financeiros sem que para isso você precise ter na mão um boleto para pagar. Então seja muito bem-vinda, a Keila, Paulo, seja bem-vindo. Vou estar aguardando aqui um pouquinho o pessoal para a gente poder começar a nossa live de hoje falando sobre projetos financeiros e como a gente consegue utilizar os investimentos a nosso favor para realizar cada um dos nossos projetos. Sem que para isso a gente precise se endividar, sem que para isso a gente precise entrar aí no cheque especial ou então ficar refém do cartão de crédito, certo? Vou esperar só uns minutinhos aqui o pessoal possa entrar. Ótimo. Então vamos lá, que hoje o tema promete. A gente vai falar sobre como você utiliza os investimentos para realizar os seus projetos de vida. E aí, é interessante quando a gente fala de utilizar os investimentos para realizar projetos de vida, porque muitas pessoas falam sobre a independência financeira, pensar lá na frente, apenas na aposentadoria. E aí chega uma planejadora financeira qualquer e fala: não, você tem que investir para realizar os seus projetos de vida. Mas como é que eu faço isso, Elaine? Como é que eu posso investir, utilizar os investimentos para realizar os meus projetos de vida? E aí eu vou mostrar para vocês como vocês podem fazer sim e como vocês conseguem utilizar essa ferramenta poderosa que a gente tem nas mãos, que são os investimentos, para conseguir realizar cada um dos seus projetos financeiros. E aí, quando a gente fala de projetos financeiros, é importante que a gente tenha em mente: projeto não é sonho. Tá? Uma coisa é você ter sonhos, é você ter objetivos. Outra coisa é você ter projetos. Então, se você tem um sonho que você deseja realizar, você precisa trazer ele da sua imaginação, do campo do sonho, para o campo da realidade. Como é que você faz isso? Transformando esse sonho num projeto financeiro. E aí você precisa dar a esse sonho algumas características para que ele seja tangível, para que você consiga visualizar ele como algo realmente alcançável, atingível na sua vida. Então você precisa estabelecer algumas métricas, alguns parâmetros para esse sonho, para que ele seja realmente realizável para você. Quais seriam aqui basicamente os parâmetros que eu preciso definir dentro do meu sonho para que ele seja deixe de ser um sonho, saia do campo apenas da imaginação para se transformar um projeto financeiro na minha vida, para que eu possa focar na realização desse projeto. Então, o que ele precisa ter? Esse projeto, esse sonho, na verdade, que você está transformando num projeto, você precisa dar características a ele. Ele precisa ser um projeto específico, um sonho específico. Então, você pode sonhar em conhecer um determinado lugar. Nossa, eu queria tanto conhecer o lugar X, né? Algum lugar paradisíaco, que você sonha com ele. Tá bom. Mas o que você precisa para atingir esse sonho? O que você precisa para tirar ele do campo da imaginação e colocar ele no papel? Então você precisa dar algumas características para ele, você precisa torná-lo específico para você, tá? Onde é que é esse lugar? Quais são as características desse lugar? Qual é o dia, né, o mês do ano que seria mais interessante para você conhecer esse lugar? Né? O que você precisaria hoje para estar realizando esse sonho?
quanto você precisaria para estar realizando esse sonho, para transformá-lo num projeto para você? Em quanto tempo você quer realizar esse sonho? Então você precisa dar características a ele para que ele seja realmente um projeto realizável na sua vida. E você precisa ter esses projetos na sua vida. Você precisa ter projetos que você deseja realizar num curto espaço de tempo, até 1 ano, e você precisa ter projetos também que você deseja realizar num espaço mais longo de tempo, no médio prazo, de 2 a 5 anos, ou no longo prazo, quando a gente fala de aposentadoria e independência financeira, a gente está olhando lá para o futuro. Mas você não pode apenas olhar para o futuro e pensar que os investimentos são apenas para isso. Você pode utilizar os investimentos também para realizar os seus projetos de curto prazo, para ser uma pessoa realizada financeiramente hoje e não apenas no futuro. E é isso que eu defendo. A gente precisa ser realizado constantemente. A gente precisa realizar os nossos projetos constantemente. Você pode utilizar os investimentos para isso, ao invés de estar pegando um empréstimo ou então se atolando em dívidas no cheque especial, no cartão de crédito, tendo um boleto para pagar. Então você pode utilizar os investimentos para isso. Eu vou mostrar para vocês como é que vocês fazem isso. Vou dar as boas-vindas aqui ao pessoal. Joseli, seja muito bem-vinda. João Paulo também seja muito bem-vindo aqui na live. Ellen também seja muito bem-vinda aqui na live. Se vocês tiverem qualquer dúvida durante a explanação, é só colocar no chat, tá ok? Que eu vou ter um enorme prazer em responder a cada um de vocês. Então, o nosso tema hoje é: será que eu consigo realizar os meus projetos financeiros sem ter um boleto na mão para pagar? Ou será que eu preciso me atolar em dívidas para estar realizando os meus projetos de vida? Eu vou mostrar para vocês. Como é que vocês podem fazer isso sem se atolar em dívidas? Como é que vocês podem realizar mais sem se atolar em dívidas? Quando a gente fala de investimentos, e especificamente investimentos para a realização de projetos financeiros, projetos da sua vida, você precisa de quê? Você precisa ter um método de investimento. Você precisa saber aquilo que você está fazendo, você precisa ter clareza na tomada de decisão, você precisa ter uma direção, você precisa ter objetividade. Então, clareza, direção, objetividade são coisas que você adquire quando você tem um método de investimento. E esse método, ele precisa ser ideal, ele precisa ser adequado a você. Em que sentido, Elaine? Em que sentido esse método de investimento que eu vou utilizar precisa ser adequado a mim? Você precisa utilizar um método que se adeque ao seu perfil de investidor. Então, você precisa se conhecer, você precisa entender qual é o nível de risco que você aceita correr. Porque dentro dos investimentos, a gente tem investimentos para investidores conservadores, a gente tem investimentos para investidores mais moderados, que aceitam um pouco mais de risco em prol de maiores rentabilidades. A gente tem investimentos para investidores arrojados. Então, a gente tem os investimentos em renda variável, a gente tem operações estruturadas. Então, tem para todo mundo, tem para todos os gostos, tem para todo mundo. Você não precisa ficar achando que só porque você é um investidor conservador, você não pode utilizar os investimentos para atingir os seus objetivos, porque você pode, tá? Basta você ter um método de investimentos. E quando a gente está olhando para o nosso método e criando o nosso método de investimentos, a gente precisa olhar para quê? A gente olha para a gente. Então você precisa entender quais são os seus objetivos. O que você quer atingir? Qual o valor que você precisa para atingir os seus objetivos? Qual é o seu horizonte de tempo? Em quanto tempo você quer realizar cada um dos seus projetos? Você precisa entender também qual é o seu nível de conhecimento. Você tem conhecimento sobre o investimento A, o investimento B, o investimento C? Se você não tem, você tem que buscar mais investimento, mais conhecimento sobre aquele tipo de investimento, para que você possa utilizá-lo a seu favor, utilizá-lo para chegar mais rápido na realização do seu projeto financeiro. Então, o que você precisa olhar? Você precisa olhar para o seu objetivo, você precisa olhar para o seu perfil de investidor, você precisa olhar para o seu nível de conhecimento e também você precisa entender, quando você vai fazer os seus investimentos, você precisa entender
qual é o horizonte de tempo que você vai precisar desse dinheiro. Então, talvez você esteja começando a investir agora e você acredite que vai precisar fazer retiradas em determinado espaço de tempo. Isso tudo tem a ver com os seus projetos financeiros. Você precisa entender aonde você quer chegar. A gente não vai para lugar nenhum sem saber onde a gente quer chegar. É a mesma coisa de você querer chegar num lugar, você não sabe onde é e você não tem um mapa. Você vai ficar rodando em círculo. Aí você pergunta para alguém que você encontra na rua, a pessoa fala, vai por ali. Você chega mais rápido. Aí você vai. Só que você não chega aonde você quer chegar. Aí você encontra outra pessoa e você pergunta novamente. E aí, como é que eu faço para chegar no destino tal? E aí essa pessoa fala para você, não, volta ao que você veio e vai por ali, ó. Pega a direita. Aí você vai, segue o caminho que aquela pessoa está dizendo. Ou seja, você não tem um mapa. O mapa é o método. Você precisa de um método de investimento para atingir os seus objetivos. Como eu falei, o método vai te dar direção, vai te dar clareza na tomada de decisão, vai te ajudar a chegar mais rápido aonde você deseja chegar. Seja esse projeto de curto prazo, por exemplo, fazer uma viagem, fazer uma cirurgia plástica, ou seja um projeto de médio prazo, a compra da casa própria, ou um projeto de longo prazo, a independência financeira, a sua aposentadoria. Então, não importa qual é o projeto, importa que você saiba qual é ele, né? Saiba qual é o horizonte de tempo e tenha um método para chegar mais rápido nesse seu projeto financeiro. E aí, quando a gente tem um método de investimento, tudo fica mais fácil. Você sabe o que você está fazendo. Então, os ruídos do mercado, que são aquelas pessoas que você encontra pelo meio do caminho, já não vão fazer tanta diferença assim. Você não vai dar ouvidos. Ela pode falar para você assim, não, esse caminho está errado, mas você tem um mapa. Então, você vai falar, tudo bem, amigo, tá tranquilo. Eu vou continuar seguindo aqui porque esse é o mapa que eu tenho. Isso quer dizer que seu mapa está totalmente certo? Não. Isso quer dizer que você nunca vai reavaliar o seu mapa? Não. Você precisa também definir uma data para você reavaliar as premissas que você definiu. Então, você definiu algumas premissas dentro da sua estratégia de investimentos. Você está seguindo o seu mapa para chegar mais rápido nos seus objetivos. E você definiu ali também algumas datas, alguns marcos onde você vai reavaliar a sua rota. Então, você vai ver se você está chegando, o quanto falta para você chegar ao seu destino, se realmente esse caminho que você está tomando ainda é o melhor caminho. Você vai fazer essa avaliação da rota que você está tomando para ver se você realmente está no caminho exato ou se você pode melhorar. Então, isso é a reavaliação, o rebalanceamento da sua carteira, redefinição de rota. Então, tudo isso tem que estar também dentro do seu método de investimentos, dentro do seu plano, do seu mapa para atingir os seus objetivos. E dentro da nossa live de hoje, além de falar de projetos e quando a gente está falando de projetos, eu quero saber de vocês. Vocês têm os projetos financeiros de vocês, se vocês sabem aonde vocês querem chegar, se vocês já estão utilizando os investimentos para isso, é muito importante para a gente entender qual é o nível, né, de conhecimento de vocês, para que eu possa saber aonde eu devo ir ou não dentro do assunto aqui que a gente vai tratar, que a gente vai abordar, porque o meu objetivo é atingir as expectativas de vocês, é ajudá-los a chegar mais rápido nos seus objetivos. Então, para isso, eu preciso saber qual é o nível de conhecimento de vocês, onde vocês querem chegar. Deixem aqui nos comentários, porque isso vai nivelar o quanto eu vou puxar de conhecimento aqui ou não, tá bom? Outro ponto que eu quero falar com vocês, além da questão do método que vocês precisam ter, seja qual for o método que você vai utilizar. Você pode aderir ao método de alguém, ou de algum planejador financeiro, ou de algum player do mercado, tudo bem. Você pode aderir ao método dessa pessoa, não tem problema nenhum. Mas você precisa entender a lógica desse método, entender como é que funciona essa estratégia, para que você não fique vendido. E
olhando e escutando um, depois vai, olha e escuta outro, e aí você fica que nem uma barata tonta dentro do mercado dando dinheiro para os outros. Você consegue dar dinheiro para todo mundo, menos para o seu bolso, porque você não tem uma estratégia definida, você não tem o seu próprio método de investimento, você não está seguindo um mapa, então você acaba sendo refém do mercado. Tá ok? Então você precisa, primeiro ponto aqui é ter um método. Então, ter uma estratégia definida de investimentos para atingir cada um dos seus projetos e, além dos seus projetos, atingir também a independência financeira ou garantir uma boa aposentadoria no futuro. Ok? Outro ponto que eu quero tocar aqui com vocês, a questão que gera muita dúvida do investidor iniciante é sobre decisões financeiras. E se vocês quiserem ter mais apoio, além das lives que a gente faz toda semana, que é claro, eu tenho um grupo no Telegram, que é o grupo Realização Financeira, onde eu coloco áudios diários para te ajudar a tomar boas decisões financeiras. Então, lá no grupo Realização, eu coloco um áudio por dia, dando alguma sacada, alguma dica, explicando alguma coisa dentro do mercado que vai poder te ajudar a tomar boas decisões financeiras. Se você quiser fazer parte do canal do Telegram, é só clicar no link da minha bio. Você entra no canal, usufrui durante uma semana, 2 semanas, e se você achar que vale a pena, continua. É de graça, continua. Se você achar que não é para você, que não interessou, é só sair. Então não tem problema algum, tá ok? A amizade continua, estarei aqui para ajudá-los a tomar boas decisões financeiras de qualquer forma. Bom, vamos lá. Então vamos falar sobre decisões. Vamos falar sobre decisões financeiras. Então, quando a gente está diante dos investimentos, está começando a investir e deseja realizar projetos financeiros, a gente se depara com algumas questões. Por exemplo, eu vou investir em títulos públicos ou é melhor eu escolher títulos privados? Ou então, eu escolho títulos pós-fixados, investimentos pós-fixados, ou escolho investimentos pré-fixados? Quando eu posso escolher cada um deles? Quando cada um deles seria mais adequado para o meu projeto financeiro? Outra dúvida também que surge: invisto em ações ou invisto em fundos imobiliários? Qual seria mais adequado para o meu projeto, para o meu objetivo? São dúvidas que aparecem constantemente para o investidor iniciante, para aquele investidor que ainda não tem um método, que ainda não está seguindo, que ainda não montou a sua estratégia de investimento. Então, acaba aparecendo essas questões, essas dúvidas. Outra questão que aparece também: invisto em ações que pagam dividendos, monto uma estratégia de recebimento de dividendos ou monto uma estratégia com empresas em crescimento? Então, qual seria mais adequado? Porque aí você escuta lá o fulaninho falando: ah, ações que pagam dividendos são melhores. Não, o melhor é você investir em ações que estão em desenvolvimento, porque elas vão render mais, elas vão crescer, vão te dar mais lucro, mais rentabilidade. E aí? Você fica numa encruzilhada porque você não sabe qual escolher, o que você vai fazer. Já de antemão, e você pode ficar tranquilo que hoje eu vou explicar direitinho para que serve cada um desses tipos de investimento, e aí você pode montar a sua estratégia de investimentos. E eu não estou pedindo que você acredite naquilo que eu estou falando, não, tá? Eu quero mais é que você busque o conhecimento. Então, eu vou falar aqui, você segura a informação, você busca mais informação. Vai buscar mais informação para poder lapidar a sua estratégia de investimentos, tá ok? Mas eu quero só colocar esses pontos aqui porque eu sei que são dúvidas normais do investidor iniciante na hora de investir, ficam com aquelas dúvidas mesmo. Ah, eu pego um título que paga cupom ou não pego um título que paga cupom? Título com cupom ou título sem cupom? Pós-fixado ou pré-fixado? Ação que paga dividendo ou ação de crescimento? Fundos imobiliários ou ações? O que eu escolho? O que eu faço? É tanta informação que vocês acabam ficando perdidos, não é verdade? Mas hoje eu vou tentar minimizar esse sofrimento de vocês, dando um pouquinho de entendimento sobre essas dúvidas tão normais que todo investidor iniciante tem
e até os investidores que já estão aí investindo, mas que não têm uma estratégia definida, também acabam tendo no decorrer do caminho, ok? Então vamos começar falando sobre pós-fixado e pré-fixado. Títulos de renda fixa, pós-fixados, títulos de renda fixa, pré-fixado. Primeiro, vou explicar para vocês o que é um título pós-fixado, o que é um título pré-fixado. Um título pós-fixado é aquele título que acompanha um determinado indicador. Então, ele acompanha um determinado índice, um determinado indicador. Quando a gente está diante de um título emitido pelo governo, um título público, normalmente o pós-fixado acompanha o quê? A taxa Selic ou o IPCA, que é o índice de inflação da nossa economia. Então, títulos pós-fixados acompanham um determinado indicador. Então, ele vai junto ali, ele paga a variação daquele determinado indicador. Então, quando você investe num título pós-fixado, você não sabe, no momento da compra, qual é o valor que você vai resgatar no vencimento do título. Você não sabe quanto é que você vai ganhar de rentabilidade exatamente. Por quê? Porque você está acompanhando aquele indicador. E aquele indicador ele vai sofrer oscilações durante o caminho, durante o prazo de validade do seu título, e o seu título vai acompanhar. Então, se ele sobe, o título sobe, desce um pouquinho, sobe, ele vai acompanhando aquele indicador. Quando a gente está diante de títulos de renda fixa emitidos por instituições financeiras, são títulos privados, esse indicador normalmente é o CDI. O CDI, ele anda juntinho com a taxa Selic. Então, a taxa Selic hoje, no momento que a gente grava esse vídeo, ela está em 2,25, o CDI está ali acompanhando a taxa Selic. Eu não quero complicar as coisas para vocês, mas 2,25 é a taxa Selic meta. Mas, na verdade, o que vale para o mercado é a taxa Selic over, que é a taxa que é negociada todos os dias no mercado. Essa taxa ela é um pouquinho abaixo da taxa meta. Então, ela está hoje em 2,15. Então, na verdade, o seu título atrelado à taxa Selic, ele não está rendendo 2,25, não. Ele está rendendo 2,15. E o CDI, que é o índice que acompanha ali a taxa Selic, ele está a mesma coisa, 2,15, ok? Então, quando você investe num título pós-fixado, o objetivo é acompanhar um determinado indicador. Você não sabe exatamente qual o valor que você vai resgatar no vencimento. Você sabe que você vai resgatar a variação daquele indicador, daquele determinado índice, durante o transcorrer do seu título, o prazo de vencimento do seu título, ok? Já o título pré-fixado é aquele que já vem com um percentual definido. Então, por exemplo, 3% ao ano. Então, você sabe exatamente quanto que você vai resgatar no vencimento do título. Você vai ganhar exatamente 3% ao ano. Então, já está definido no momento da compra do título qual é o percentual que você vai ganhar de rentabilidade. Então, não tem o que se questionar ali. Você vai ganhar 3% ao ano se você resgatar o título na data do vencimento. Ok? Essa é a diferença de um título pós-fixado e de um título pré-fixado. Quando é que eu devo escolher um título pós-fixado? Quando é que eu devo escolher um título pré-fixado? Os títulos pós-fixados, eles são adequados para você compor a sua reserva de emergência e oportunidade. Por quê? Porque eles acompanham a taxa de juros da economia. Então, se a taxa subir, você vai acompanhar a taxa de juros. Esse título, ele é um título que você nunca perde. Por quê? Porque ele está acompanhando a taxa de juros. Ele vai sempre acompanhar a taxa de juros. Esse é o título pós-fixado, que é ideal para compor a sua reserva de emergência e oportunidade. Esse título também faz uma proteção, um hedge natural da sua carteira de investimentos. Hedge, proteção, proteção, hedge, ok? Então, ele faz uma proteção natural na sua carteira de investimentos.
Então, quando você está investindo para a independência financeira, que você aceita correr um pouco mais de risco, entra um pouco ali na renda variável, ou então investe mesmo em títulos públicos atrelados ao IPCA, que também sofrem volatilidade de mercado, eles também oscilam no decorrer do tempo. Quando você investe nesses títulos, você pondera o risco da sua carteira, investindo uma parte do seu patrimônio em títulos pós-fixados. Porque os títulos pós-fixados são aqueles que se beneficiam com a alta da taxa de juros. Então, os títulos que se beneficiam com a alta da taxa de juros são os títulos pós-fixados. Você precisa ter esses títulos na sua carteira para quê? Para compor a sua reserva de emergência e oportunidade e também para quê? Para fazer um hedge natural, uma proteção natural dos seus investimentos, uma proteção natural do seu patrimônio. Então, você precisa desses títulos. Não adianta você achar que você é um investidor arrojado e querer investir todo o seu patrimônio na renda variável. Você precisa fazer essa proteção natural para que você não caia drasticamente uma determinada crise financeira que a gente possa passar. Então, se você é um investidor consciente, você vai fazer uma proteção do seu patrimônio e você faz essa proteção através dos títulos pós-fixados. Então, título pós-fixado para proteger a sua carteira, para formar sua reserva de emergência e oportunidade. Você usa esse pós-fixado também para projetos de curto prazo. Então, se você tem um projeto de curto prazo, você vai usar um título pós-fixado, dependendo do horizonte de tempo do seu projeto. E quando Elaine, que eu vou utilizar um título pré-fixado, aquele que já diz exatamente qual é o valor que eu vou receber na data do vencimento? Quando é que eu vou utilizar esse tipo de título? Esse título pré-fixado, ele se beneficia da queda da taxa de juros. Então, quando a gente investe num título pré-fixado, esse título pré-fixado é um título emitido pelo governo, ele tem volatilidade, ele sofre a variação da taxa de juros no preço dele. Então, consequentemente, se a taxa de juros, por exemplo, você comprou esse título pré-fixado te pagando 8% ao ano. Não vai achar isso nunca agora, tá? Só antigamente. E quem sabe mais para frente também. Mas hoje, então vamos trabalhar com uma taxa real aí de mercado, né? 3% ao ano. Então, digamos que você comprou um título que paga 3% pré ao ano. Aí, a taxa de juros, ela sobe. Então, se a taxa de juros subiu, consequentemente, o preço desse título caiu. Então, digamos que você pagou R$ 900 por um título que te paga 3% ao ano. A taxa foi para 4. Então, o preço do título caiu. Em vez de 900, quem comprar agora a uma taxa de 4 vai pagar por esse título 800. Aí, se você, investidor, vender o título naquele momento, porque ele é vendido à marcação a mercado, então ele é vendido ao preço de mercado. Você comprou por 900 e está vendendo por 800. O que aconteceu? Você perdeu dinheiro. Então, esse título pré-fixado, ele se beneficia de momentos de queda de taxa de juros. Então, se você acredita que na data de realização do seu projeto financeiro, nesse período, a taxa de juros está numa tendência de queda, você pode investir no pré-fixado, porque aí a tendência é que você ganhe. Por quê? Porque a taxa está com uma tendência de queda. Então, o preço do seu título, o valor que você pagou por aquele título, ele vai subir, ok? Então, os pré-fixados, eles são adequados para que você utilize eles para projetos de curto prazo. Por que curto prazo? Porque no curto prazo você consegue meio que visualizar a tendência do mercado. Se você falar aí no horizonte de mais de 2, de 3 anos, gente, você não sabe o que vai acontecer daqui a 3 anos. Como é que você vai fixar uma taxa? Como é que você vai congelar a sua taxa? Se você não sabe o que vai acontecer daqui a 3, daqui a 4 anos. Então, não é muito inteligente. O inteligente é você usar esse tipo de investimento pré-fixado para projetos de curto prazo e quando você acredita que a taxa de juros está numa tendência de queda.
ok? Então, esse é o momento de investir em pré-fixado, quando a taxa de juros está numa tendência de queda e para projetos de curto prazo. Espero que vocês tenham entendido quando investir num pós-fixado e quando investir num pré-fixado. Para eu saber se vocês entenderam, eu quero um joinha, ok? Eu quero um joinha de vocês para saber se vocês entenderam essa diferença. Quando vocês vão escolher um título pré e quando vocês vão escolher um título pós-fixado. Para eu passar para o nosso próximo ponto, tá ok? Quero um joinha de vocês. Vamos lá, pessoal. Vamos interagir na live. Vocês estão conseguindo entender aí a dinâmica do processo da decisão, tomada de decisão em investimentos? Eu quero um joinha de vocês, tá ok? Vamos lá então. Show, Ellen, é isso aí. Então conseguiu entender a dinâmica, né? Pré-fixado, pós-fixado. Vamos passar então para o nosso próximo tópico. Dúvida? Quando eu escolho um título que paga cupom e quando eu escolho um título que não paga cupom? Então, títulos com cupom, títulos sem cupom. Quando eu escolho para compor a minha carteira de investimentos ou para realizar os meus projetos financeiros. Se você já está numa certa etapa da sua vida em que você deseja ter renda passiva, ou seja, precisa de fluxo de dinheiro, precisa ter ali um fluxo constante de dinheiro para usar para as suas necessidades, para complementar a sua renda. Se você está nessa fase da sua vida, é interessante você investir no título que paga cupom. Por quê? Porque assim você vai ter ali alguns valores, cupons, né, sendo pagos para você de 6 em 6 meses. E você vai poder utilizar esse dinheiro para complementar a sua renda ou para pagar uma determinada necessidade sua. Então, você vai usar a entrada de recursos para custear a sua vida. Por quê? Porque você já está no momento da sua vida que você precisa ter esses fluxos de caixa. Então, você usa esses títulos que pagam cupom para isso, tá? Se você é um investidor conservador. Se você é um investidor mais arrojado, você pode utilizar ações, empresas boas pagadoras de dividendos. E aí você faz uso desses fluxos constantes de dividendos que vão cair na sua conta. Se você é um investidor que está nessa fase, que precisa desses rendimentos constantes, você que é um investidor mais moderado a conservador, moderado a arrojado, você pode utilizar também os fundos imobiliários e aí ter esses rendimentos todos os meses na sua conta, rendimentos dos fundos imobiliários. Então, percebam que a escolha dos investimentos dependem do seu objetivo, dependem do seu momento de vida atual, dependem do seu perfil de investidor. Então você precisa se conhecer para fazer boas escolhas financeiras. Não adianta você fazer escolhas baseado na decisão do colega, porque o colega conhece os objetivos dele. Você precisa conhecer os seus objetivos, saber quem é você no mundo dos investimentos, e entender para que você está investindo, por que você escolheu aquele determinado investimento para colocar o seu dinheiro. Você precisa entender isso, porque só assim você vai estar fazendo as escolhas corretas, só assim você vai estar utilizando os investimentos da maneira com que eles devem ser utilizados, para te ajudar a realizar os seus projetos de vida com mais facilidade e com mais agilidade. Ok? Então, quando é que você vai escolher um título que paga cupom? Quando você estiver no momento da sua vida que você precisa desse fluxo constante de caixa entrando nas suas receitas, porque você precisa utilizar esse dinheiro para custear a sua vida. Mas, Elaine, por que eu não posso? Eu estou investindo, eu sou jovem, estou na casa dos 30 anos, estou investindo para atingir a independência financeira, estou acumulando patrimônio porque eu quero crescer o meu patrimônio, eu quero acumular patrimônio. Por que eu não poderia investir num título pré-fixado que paga cupom ou num IPCA+, que paga cupom? Olha só, se você está no momento da sua vida que você está querendo acumular patrimônio, para que você vai investir
num título que te paga cupom semestral para reinvestir esse dinheiro? Só que toda vez que você receber esse cupom, você vai pagar imposto de renda sobre essa rentabilidade, esse valor antecipado dos rendimentos que você está recebendo, porque o cupom nada mais é do que uma antecipação dos juros pagos por aquele determinado título. Então, se você está recebendo juros, você tem que pagar imposto de renda. Toda vez que você receber um cupom, você vai pagar o imposto de renda. E os primeiros cupons são aqueles que mais sofrem. Por quê? Porque a alíquota dos investimentos de renda fixa é uma alíquota regressiva. Então, quanto maior o prazo do investimento, menor é a alíquota do imposto de renda. Mas quanto menor o prazo do investimento, maior é a alíquota do imposto de renda que você vai pagar. Então, por exemplo, o primeiro cupom que você vai receber, provavelmente você vai pagar a maior alíquota do imposto de renda. Isso não faz sentido, isso não tem cabimento se você está querendo acumular patrimônio. Então, quando você vai escolher um título que paga cupom? Quando você estiver no momento da sua vida onde você precisa de fluxos constantes de rendimentos entrando na sua conta, para custear a sua vida, para custear as suas necessidades. Então, é nesse momento que você vai escolher um título que paga cupom, ok? Se não for esse momento da sua vida, escolha títulos que não pagam cupom. Então, pré-fixado, se o objetivo é de curto prazo, pós-fixado, indexado ao IPCA, se o objetivo é a independência financeira ou um projeto de longo prazo, ok? Então, ponto 2 aqui definido. Quando é que você vai escolher um título com cupom? Quando é que você vai escolher um título sem cupom? Espero que todos tenham entendido. E para isso, para que eu possa passar para o próximo nível de conhecimento, eu quero um joinha de vocês. Eu quero saber se vocês entenderam. Vocês agora já estão craques, se vocês sabem exatamente quando escolher um título com cupom e quando escolher um título sem cupom. Vamos lá, pessoal, quero joinha de vocês para a gente passar para o próximo nível. A gente explicar um pouco mais aqui, tirar a dúvida de vocês. Vamos lá, eu quero joinha de cada um de vocês aí para a gente poder seguir aqui adiante no nossa explanação. Show, Ellen! Tô adorando, hein? Tá muito bom. É isso aí, tem que participar. Vamos lá, então. Já falamos dos pós-fixados e dos pré-fixados. Falamos dos títulos com cupom e sem cupom. Vamos falar um pouquinho sobre os títulos públicos e os títulos privados? Quando é que você vai escolher um título público? Quando é que você vai escolher um título privado emitido por um banco? Como, por exemplo, uma LCI, uma LCA, um CDB. E aí, nos títulos públicos, a gente tem os títulos do Tesouro Selic, pré-fixado, IPCA+, que é para o longo prazo. Então, basicamente, tem esses 3 tipos de títulos emitidos pelo governo. Cada um deles tem uma dinâmica, cada um deles é ideal para um determinado objetivo financeiro. Quando você está com um projeto de curto prazo, normalmente você vai utilizar um Tesouro Selic ou um pré-fixado. Quando o objetivo é de longo prazo, você vai usar um IPCA+, que é um título que é indexado ao IPCA, que é a nossa taxa de inflação. Então, você protege o seu patrimônio do poder corrosivo da inflação investindo nesse título. E ainda ganha uma rentabilidade real, porque esse título em específico te paga IPCA, variação do IPCA, mais uma taxa real por ano, ok? Então, quando é que eu vou investir em títulos emitidos por bancos e quando é que eu devo investir em títulos emitidos pelo governo? Na verdade, gente, não tem o quando, tá ok? Os dois são bons. Você só precisa ter cuidado com o quê? Com a segurança do título, tá? O risco. Existem 3 fatores de análise de um investimento: liquidez, rentabilidade e risco. Recapitulando: liquidez, rentabilidade e risco. A liquidez precisa ser adequada ao horizonte de tempo de realização do seu projeto. Então, se você tem um projeto para daqui a 9 meses,
esse título que você escolheu, seja ele título público ou título privado, precisa ser adequado ao seu horizonte de tempo. Ele precisa estar disponível para você na data que você precisa desse dinheiro, ok? Isso é a liquidez. Você tem que olhar para isso quando for escolher os seus investimentos. Outro ponto é a segurança. Então, a segurança, os títulos públicos são os títulos mais seguros do mercado, porque eles são emitidos pelo governo, o governo garante a recompra. Antes que o governo quebre, todas as outras instituições financeiras já vão ter quebrado. Então, ele é considerado o título mais seguro do mercado a nível de crédito, ok? Mas os títulos privados emitidos por instituições financeiras, eles possuem, em sua grande maioria, a garantia do FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito. O FGC, ele é uma instituição privada, sem fins lucrativos, que é constituída e mantida por essas instituições financeiras. Então, cada uma das instituições financeiras que tem a garantia do FGC nos seus títulos, elas contribuem com um percentual de cada título que elas emitem, que elas negociam no mercado, elas precisam tirar uma pequena parte e injetar no FGC. Isso para quê? Para garantir o pagamento do seu título em caso de problemas mesmo dentro da instituição. Então, se essa instituição sofrer alguma intervenção pelo Banco Central e por qualquer motivo ela não puder honrar com o pagamento dos títulos de vocês, dos títulos emitidos pela instituição, vocês vão ter o FGC para socorrê-los. Então, o FGC ele garante até o valor de 250 mil investido por CPF e por instituição financeira. Tem algumas outras regrinhas aí, mas eu recomendo que você entre no site do FGC, porque ele é bem didático, é tudo muito explicadinho. E se você tiver qualquer dúvida, me manda um direct, tá bom? Então, os títulos emitidos por instituições financeiras, eles, na sua grande maioria, são protegidos, são assegurados pelo Fundo Garantidor de Crédito, que é o FGC. Então, a questão do risco não é tão grande assim. Por que você precisa tomar cuidado? Porque, na verdade, ninguém quer ter esse transtorno, esse trabalho de ter que, né, acionar o FGC, esperar, ter todo aquele trâmite burocrático para ter o seu dinheiro de volta. Então, ninguém quer passar por isso. Para evitar esse tipo de transtorno, é adequado que você olhe a saúde financeira da instituição que você está investindo. Então, normalmente, bancos pequenos, né, pequenas financeiras, elas têm ali uma saúde mais ou menos. Aí é bom que vocês deem uma olhadinha, tem um site muito legal que vocês podem conferir a saúde financeira das instituições financeiras, que é o site do Banco Data. Joga lá no Google, Banco Data, que vocês vão ter lá rapidinho, vai vir o site para vocês. E lá é só você jogar o nome do banco, ver como é que está a saúde financeira dele, tá bom? Se é um bom banco para investir, se ele está bem nas pernas. É bom que vocês cuidem disso para não ter que acionar o FGC, para não ter que precisar do FGC. Mas vocês precisam saber que existe o FGC, que ele garante até o valor de 250 mil por CPF e por instituição financeira. Tá ok? Então, essa é a questão da segurança. Um dos 3 fatores de análise do investimento é a segurança, é o risco. E o terceiro fator de análise é a rentabilidade. A rentabilidade, normalmente, como os títulos emitidos por instituições financeiras são mais arriscados do que os títulos emitidos pelo governo, normalmente esses títulos vão pagar uma rentabilidade maior do que as pagas pelos títulos públicos. Então, olhando para a rentabilidade, provavelmente você vai conseguir melhores taxas indo para os títulos privados. CDBs, LCIs, LCAs, L6. Então, esses títulos emitidos por instituições financeiras, por serem um pouco mais arriscados do que os títulos emitidos pelo governo, eles tendem a dar, né, uma rentabilidade um pouquinho superior do que os títulos públicos, tá ok? Então, essa é a diferença. Você pode tanto investir em títulos emitidos por instituições financeiras,
como investir através de títulos públicos. Você só precisa tomar cuidado com a instituição que você está investindo, que está emitindo aquele determinado título. Então, é legal você dar uma conferidazinha na saúde financeira dessa instituição e, para isso, você tem como ferramenta o site do Banco Data. E lá você vai ter acesso a várias informações financeiras dessa empresa, dessa instituição financeira, vai poder saber se ela está bem das pernas ou não, tá bom? Vamos lá, então. Eu quero saber se está tudo ok, se vocês estão entendendo, se estão com alguma dúvida. Se tiver dúvida, esse é o momento de perguntar, e aí eu volto no ponto. Se vocês não tiverem dúvida, eu vou seguir para o próximo nível. E a gente vai falar sobre investimento em ações. Quando eu devo escolher ações pagadoras de dividendos ou quando eu devo escolher ações de crescimento? Ou será que eu posso fazer um mix das duas na minha carteira? Lembrando aqui que investimento em ações é investimento de longo prazo. Então, o objetivo ele está lá no longo prazo, ele está na sua aposentadoria, na sua independência financeira. Quando você investe em renda variável, no mercado de renda variável, você precisa ter cabeça de longo prazo. Não queira você investir em ações achando que você está rentabilizando seu patrimônio para fazer uma viagem daqui a um ano, tá? A sua viagem pode ir de ralo, porque você não sabe como é que vai estar a situação do cenário de mercado nesse momento. E você pode estar num momento de baixa das suas ações, ter que resgatar aquele capital com prejuízo. Então, quando é que você vai investir em ações pagadoras de dividendos e quando é que você vai dar preferência para ações de crescimento? O ideal é que você faça um mix mesmo. Se você está investindo por longo prazo, se você está montando uma carteira de investimento por longo prazo, você precisa diversificar. Então, de acordo com a sua estratégia de investimento, de acordo com os parâmetros que você definiu para investir nessas ações, e você precisa fazer isso antes de escolher as ações, você precisa definir premissas de investimento. Definir qual é a rentabilidade que você quer alcançar por ano. Você precisa definir qual tipo de empresa que você quer investir. Você precisa definir qual é o percentual do seu patrimônio que você vai investir em ações. Você precisa definir quais setores que você gostaria de investir. Quais setores que você mais sente familiaridade, entende um pouco mais. Você gostaria de estudar mais. Então, você precisa definir algumas premissas para basilar as suas escolhas no mercado acionário. Isso se você não quiser ficar à mercê do tititi do mercado, do coleguinha, ou então daquele player que entende muito, que está na internet te indicando a ação A, a ação B, a ação C, ou então seguindo a carteira recomendada da corretora. Se você quiser fazer a coisa da maneira correta, você precisa montar uma estratégia para escolher as suas ações. E aí, quando você montar essa estratégia, de acordo com o seu perfil de investidor, de acordo com o seu grau de risco, o seu nível de risco, você vai colocar um pouco mais ou um pouco menos de ações pagadoras de dividendos. Como assim, Elaine? Normalmente, as empresas que distribuem bastante dividendos, né, que distribuem grande parte do seu lucro aos acionistas, essas empresas são aquelas empresas que já estão consolidadas no mercado, que não tem muito para onde crescer. Então, ela não tem o porquê ficar retendo lucro. Então, ela acaba distribuindo esse lucro para os acionistas. Essas empresas são empresas boas pagadoras de dividendos. Esse tipo de empresa é ideal para quem está montando uma carteira de aposentadoria, então já está naquele momento onde quer usufruir desses rendimentos, desses dividendos, então pretende utilizar esse dinheiro. Então, é um momento de você montar uma carteira mais robusta com empresas sólidas que paguem bons dividendos, ok? Agora, você está no momento em que você está querendo acumular patrimônio. Você quer crescer o seu patrimônio
Então, você vai montar aí uma estratégia diversificada, onde você vai ter uma parte do seu patrimônio investido em ações, que são empresas mais sólidas, vão segurar ali com mais solidez, com mais segurança, e você vai colocar uma parte também do seu patrimônio em empresas que estão com potencial de crescimento, que têm um maior potencial de crescimento, com tendência de aumentar o lucro no longo prazo. Então, essas empresas são empresas um pouco mais arriscadas, normalmente são empresas que estão iniciando no mercado ou ainda não têm uma solidez dentro do mercado, ainda estão ganhando espaço, ainda tem muito para crescer. Então, essas empresas, elas não costumam distribuir muitos lucros da empresa, elas costumam reter esse lucro para reinvestir dentro da empresa, na operação da empresa, porque o objetivo daquelas empresas é crescer no longo prazo. E se o seu objetivo é crescer com aquela empresa, você tende a colocar um pouco mais desse tipo de empresas dentro da sua carteira, ok? Então, existe aí escolher empresas de crescimento e não escolher empresas boas pagadoras de dividendos? Eu recomendo que você faça um mix, que você tenha dentro da sua carteira de independência financeira um pouquinho das duas. E aí, esse pouquinho você vai definir de acordo com a sua idade, com o seu momento de vida atual, com o seu perfil de investidor. E aí você vai definir o quanto você vai ter de cada tipo de ação dentro da sua carteira. Mas você não deve, de maneira nenhuma, excluir uma delas. Você deve ter dois tipos de ações dentro da sua carteira de investimentos para a longevidade, para a independência financeira. Ok? Alguma dúvida, pessoal, quanto a isso? Vamos lá, deixa eu ver se eu coloquei mais alguma coisa aqui. Eu coloquei a questão dos fundos imobiliários e das ações, que também é uma dúvida, né? Eu invisto em fundos imobiliários ou invisto em ações? Eu estou no momento que eu quero acumular patrimônio. Eu não estou pensando ainda em usufruir desses rendimentos para custear as minhas necessidades. Eu quero acumular patrimônio. Realmente, as ações, elas têm um potencial de crescimento muito maior do que os fundos imobiliários. Porque as empresas com ações em bolsa, elas têm, por lei, obrigação de distribuir no mínimo 25% do lucro obtido naquele exercício. Então, dentro do exercício fiscal, ela tem que distribuir no mínimo 25% do lucro. Já os fundos imobiliários, eles têm, por lei, a obrigação de distribuir 95% do lucro. Então, eles distribuem muito, eles só podem reter no máximo 5%. Então, você há de concordar comigo que eles não têm muito para onde crescer. Então, se eles quiserem crescer ou adquirir novos empreendimentos, provavelmente eles vão lançar mais cotas no mercado para poder captar recursos e aí sim adquirir esses empreendimentos. Ou então ele vai fazer ali também captação de recursos para fazer melhorias nos empreendimentos que ele já possui. Então, os fundos imobiliários, eles têm um potencial de crescimento bem menor do que as ações. Mas isso quer dizer que você deva apenas ter ações ou apenas fundos imobiliários na sua carteira de investimentos? Não. Por que não ter os dois? Por que não fazer um mix dos dois, diversificar os seus investimentos? Então, você pode sim ter uma parte do seu patrimônio investido em renda variável alocado em fundos imobiliários e uma outra parte alocada em ações de boas empresas. Você pode e deve, e é saudável fazer essa diversificação. Vai te ajudar a ter mais tranquilidade, porque os fundos imobiliários eles são menos voláteis do que as ações, então eles conseguem dar uma segurada na volatilidade da sua carteira. E você consegue ali usar também, se você não está num momento onde você precisa usar esses rendimentos para custear o seu custo de vida, né? Você pode pegar esses rendimentos e reinvesti-los para aumentar o seu patrimônio, ok? Então, isso é uma excelente estratégia de investimento para o longo prazo, tá? Para a independência financeira, para buscar aí a aposentadoria. Pessoal, vocês têm alguma dúvida
de que vocês podem sim utilizar os investimentos para a realização dos projetos de vida de vocês. Lucas, Ellen, Fernanda, Valéria, deixa eu ver aqui mais. Ronan, Paulo, Rodinei, Luizinho, Pablo, Ingrid, Massone, Lu Soares. Pessoal, vocês têm alguma dúvida sobre como vocês devem escolher os investimentos para realizar os seus projetos de vida? Vocês têm dúvida de que os investimentos podem sim fazer com que vocês atinjam mais rápido os projetos financeiros de vocês? Vocês têm como utilizar essa ferramenta poderosa para realizar cada vez mais projetos de vida. Basta que vocês tenham um método, vocês apliquem um método de investimento. E o que é um método? O método é uma estratégia. Montem a estratégia de vocês, ou então sigam a estratégia de uma determinada player de mercado, ou tenham junto com vocês um planejador financeiro, um consultor de investimentos que podem auxiliar vocês nessa tomada de decisão, mas tenham um método. O método da clareza, da objetividade e da direção para que vocês possam tomar boas decisões financeiras e atingir cada vez mais rápido a realização dos projetos de vida de vocês. Bom, se vocês não têm mais nenhuma dúvida, eu espero que eu tenha atendido aí a expectativa de cada um de vocês. E se as dúvidas vierem no transcorrer do tempo, é só vocês perguntarem. Eu vou deixar uma postagem aqui no feed. Eu gostaria muito de obter o feedback de vocês. Então, se vocês gostaram da live de hoje, se o conteúdo serviu de alguma forma para ajudá-los a entender um pouco mais sobre como funcionam os investimentos, como vocês podem utilizar esses investimentos para a realização dos projetos de vida de vocês, deixem lá nos comentários da postagem, porque vai me ajudar muito a entender um pouco mais sobre as necessidades de vocês, para que eu possa trazer conteúdos que possam realmente ajudá-los a tomar boas decisões e a atingir cada vez mais os projetos financeiros de vocês, tá ok? Porque como planejadora financeira, eu não posso jamais falar com vocês sem falar em projetos. É sempre os nossos projetos estão em primeiro lugar. A gente precisa realizar, ser pessoas realizadas financeiramente, e é isso que eu desejo para você. Que você seja uma pessoa realizada financeiramente todos os dias da sua vida. E para isso, eu refaço o convite aqui para que você faça parte do nosso canal Realização Financeira no Telegram. Todos os dias eu coloco um áudio novo com sacadas de planejamento financeiro, investimentos, mentalidade de riqueza, tudo que vier agregar para que você realize mais, eu coloco lá no Telegram. Então é um grupo realmente muito realizador. Eu gostaria muito de ter você conosco, tá ok? Um forte abraço a todos, um excelente final de noite e amanhã, nesse mesmo horário, tem mais uma live aqui no Instagram Rico do Zero para você. Um forte abraço, pessoal, e muito obrigada pela participação de cada um de vocês. Forte abraço!